Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Are you excited to be a servant of God? Você está animado para ser um servo de Deus? Para realizar a vontade de Deus não apenas em sua vida, mas para poder também influenciar outros, para vê-los também se rendendo à vontade de Deus para si mesmos? Veja, quando estivermos comprometidos com as coisas que Deus nos ordena fazer, poderemos experimentar maior intimidade com Deus. A provisão de Deus será mais poderosa em nossa vida e vamos caminhar sob a autoridade e a unção do Espírito Santo. Em outras palavras, tudo vai mudar de acordo com a vontade pessoal e particular de Deus para a sua vida. E o que quero dizer com isso é que Deus tem um propósito para você, não é para mais ninguém. E Deus irá usar você como alguém para realizar aquilo que Deus o salvou para fazer. Agora, isso pode ser algo sobre o qual muitas pessoas não pensam, mas Deus te salvou com um propósito. E esse propósito envolve a sua vontade. Uma pessoa que tinha esse comprometimento, que se alegrava com a vontade de Deus, que queria desesperadamente, entusiasticamente ser usado por Deus, era o apóstolo Paulo. Nós vimos isso na semana passada, quando concluímos nosso estudo, quando Paulo queria ir para Roma. Sabemos que isso não era uma coisa com a qual ele simplesmente sonhou, por conta própria, mas era a vontade de Deus que ele fizesse isso. Deus colocou no seu coração. Por quê? Bem, é sobre isso que vamos falar hoje. Dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1. Conforme concluímos na semana passada, Paulo disse que queria ir para Roma. Agora ele continua essa mesma declaração em nosso primeiro versículo de hoje, que é o versículo 11 do livro de Romanos, capítulo 1, onde ele diz: porque eu desejo. E aqui vemos uma palavra que implica em um grande desejo, um desejo com muito entusiasmo. Ele estava apaixonado por essa missão, e veremos o porquê daqui a pouquinho. Repetindo, ele diz: porque eu desejo vê-los para que algum dom espiritual eu possa transmitir a vocês. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que queria influenciar aquela cidade, aquela congregação, aqueles que acreditavam, como também queria influenciar outras pessoas em Roma, para que mais pessoas pudessem vir a ter fé e acreditar no Evangelho. E quanto aos que já tinham fé e acreditavam no Evangelho, que eles pudessem crescer e amadurecer na fé e experimentar a obra do Espírito Santo em suas vidas de uma maneira mais poderosa, de forma que eles vissem a provisão de Deus de dons espirituais sendo manifestados a eles. Pois quanto mais amadurecemos, quanto mais entendemos nossa fé, quanto mais estivermos comprometidos com as coisas de Deus, veremos que o Espírito nos suprirá abundantemente. Seremos dotados a tal ponto que possamos cumprir a vontade de Deus para nossas vidas e levar outros a fazerem a mesma coisa. Pois fazer isso traz glória a Deus. E fazer isso trouxe grande prazer e alegria ao apóstolo Paulo. Agora, a pergunta que você e eu precisamos responder é essa: será que isso nos fará alegres ao sermos usados por Deus na vida de outras pessoas para vê-los crescer e se renderem? Ouça agora algo muito importante. Além de reconhecerem a autoridade de Deus sobre eles nas decisões que tomam,
nas palavras que usam e, claro, nas coisas que eles fazem? Então, diga-me uma coisa. Você está fazendo isso? Você está demonstrando diariamente, consistentemente, a autoridade de Deus em sua vida? Olhe novamente no versículo 11. Porque eu desejo vê-los para que algum dom espiritual eu possa transmitir a vocês. Por quê? Observe como este versículo termina. Depois vem a frase, para que sejam fortalecidos. Veja como essa frase, para que sejam fortalecidos, é interessante. Ela é bem específica. Não é de qualquer jeito, mas como vemos, é o resultado do Espírito de Deus se movendo na vida de alguém. E Paulo quer ir até lá. Ele tem um chamado de Deus para fazer isso. E é por isso que ele está escrevendo esta epístola, para que eles possam se tornar uma congregação mais forte e madura, para que possam ter maior influência em sua cidade e entre as pessoas com quem eles entram em contato. Versículo 12. Isso é, e ele vai dizer o que o resultado disso vai fazer, como Paulo os influencia, como ele os leva a crescer, a amadurecer, a fortalecer através de manifestações espirituais de dons do Espírito. Então ele diz, isso é, e depois fala, para que eu seja encorajado juntamente com vocês, terminando uns aos outros pela fé mútua. Isso que ele está falando é algo que vamos mencionar mais tarde, quando estivermos para encerrar daqui a alguns minutos, que é o seguinte: a fé não é estagnada, e ela não deveria ser. A fé deveria ser uma fé em crescimento, uma fé em mudança, que se torna mais forte, mais madura, que se torna mais conhecedora e que se torna mais útil para Deus. Paulo simplesmente entende o significado de ser um vaso de Deus para impactar os outros a crescer, amadurecer, reconhecer a autoridade de Deus e trabalhar cada vez mais a serviço de Deus. É aí onde está a alegria, e é também onde encontramos a provisão de Deus crescendo em nossa vida, seu poder crescendo em nossa vida. Tudo que Deus quer que tenhamos, nós encontramos quando crescemos em nossa vida, quando nos submetemos ao sermos usados por Ele. Mesmo quando somos usados por Deus, estamos sendo uma bênção para os outros. Essa bênção também voltará para nós, fazendo-nos crescer, amadurecendo-nos, fortalecendo-nos, assim como nós estamos crescendo, amadurecendo e fortalecendo outras pessoas. Então é por isso que ele fala aqui sobre sermos mutuamente encorajados pela sua fé e também pela minha, ou seja, pela fé mútua. Continuando agora no versículo 13. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês sejam irmãos desconhecidos. Dessa forma, ele está falando com os crentes nessa igreja e diz: eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não estejam cientes, que sejam desconhecidos, irmãos que muitas vezes, e ele usa uma palavra cuja raiz indica um desejo, uma necessidade, e está na forma verbal e o prefixo pró, que significa antes. Então, o que ele diz aqui é que, em português, nós simplesmente traduziríamos por ele teve muitas vezes um desejo anterior de vir até vocês. Mas qual era o problema? Ele diz, mas até agora eu fui impedido. Uma das coisas que eu acredito é nessa lei espiritual. Quando estamos comprometidos com a vontade de Deus, encontraremos impedimento do inimigo. Não pense que ajo conforme a vontade de Deus, porque tudo fica fácil. Nem pense que não estou enfrentando hostilidades, que não há problemas, que eu não me encontro em meio a conflitos. Não, não e não. É exatamente o oposto. Somente quando você estiver servindo a Deus fielmente, caminhando através da sua provisão, compreendendo sua perspectiva pela sua revelação,
pela orientação e pela revelação do texto bíblico por meio do Espírito Santo, somente quando estivermos vivenciando essas coisas e sendo fiéis a elas, certamente iremos encontrar discordâncias. É por isso que eu disse que era a vontade de Deus que ele fosse lá. Mas também percebemos uma coisa. Vemos que ele diz, mas até agora eu fui impedido. Repetindo, qual era a motivação de Paulo? Porque ele quis ir até lá. Veja bem o que ele diz. Para que, sabe, eu acredito que muitas traduções em português falam sobre colheita, mas não é a palavra colheita que está sendo usada aqui. É a raiz karpos, que significa fruto, fecundidade. Eu até entendo que ela esteja de alguma forma relacionada à colheita, mas literalmente a palavra usada é traduzida como fruto. Para que eu tenha algum fruto também entre vocês, assim como entre os restantes. O que pode significar outras nações, outros gentios. Então Paulo diz, eu quero influenciar cada vez mais e mais pessoas. E esta é a terminologia aqui usada pela palavra nação, ou gentil, ou no plural, nações ou gentios. Paulo entende que como judeu, ele tem um chamado em sua vida, ser luz para as nações e uma fonte de revelação aos gentios. E isso será fundamental para entender o plano de Deus. Paulo consegue compreender isso bem e ele se submete a esse plano. Agora, deixe-me te fazer uma pergunta. Você é sábio o suficiente, humilde o suficiente, comprometido o suficiente para compreender que o plano de Deus é o melhor? Não seja tolo dizendo, Senhor, por favor, faça o que eu quero. Isso não é espiritualidade. Isso não é crescimento. Não é assim que alguém que foi fortalecido pela fé fala. Muito pelo contrário. Como Paulo está dizendo aqui, que ele quer ser um instrumento para ajudar outros a produzirem frutos. E ele quer fazer isso em Roma, assim como demonstrou em outros lugares. Versículo 14. Ele diz, tanto a gregos como também a bárbaros. Agora, o que esse versículo quer nos dizer? Ele está mostrando um contraste. Na opinião da maioria das pessoas, os gregos eram altamente cultos. Eles eram, é claro, adoradores de ídolos, muito distantes da verdade de Deus. Mas ele está dizendo aqui que não importa quem são essas pessoas. Eu quero que elas andem na verdade. Eu quero que elas abracem a verdade. Eu quero que elas se salvem, que experimentem. E logo entenderemos melhor, a que experimentem a justificação. Ou seja, que elas sejam vistas pela graça de Deus como justas aos seus olhos, pela suficiência da obra do Messias, ou seja, a mensagem do Evangelho. Então ele diz, tanto para os gregos quanto para os bárbaros, tanto para aqueles que são sábios quanto para aqueles que são tolos. Ele diz, eu sou devedor. Podemos entender esse termo como alguém que está em dívida. Agora, por que ele usou esses termos? Muito simples. Paulo disse que ele era o maior de todos os pecadores. Paulo diz que, depois de entender sobre sua vida, chegou à seguinte conclusão. Quando eu olho para uma lista de maiores e dos piores pecadores, eu acredito que minha vida, meu nome, estaria no topo desta lista. E Deus graciosamente, misericordiosamente, amorosamente me salvou pelo sangue e morte de seu Filho unigênito. E Paulo entende esse ato de graça, que é gratuito, que é um presente, mas mesmo assim, quem o recebe deve entender que somos devedores. E essa dívida não temos como retribuir a Deus. Não podemos fazer nada para compensá-lo por essa perda, pelo que ele nos supriu gratuitamente. Ele não pede isso, mas devemos ser pessoas que desejam que os outros vejam, experimentem e conheçam esse mesmo perdão, esse mesmo novo relacionamento de aliança com Deus por meio do Evangelho. Então é por isso que Paulo diz, e ele sabe que ele está comprometido, que ele é um devedor e que deve a quem? Ele diz aqui, a todas as pessoas, independentemente de serem sábios ou tolos, de serem cultos ou incultos, não importa. O Evangelho é para toda a humanidade. Agora, olhe para o versículo 15.
E assim, quando está em, e ele fala aqui, quando está em mim, e ele usa a palavra preparação ou prontidão, o que também revela uma outra coisa que é importante para nós. Paulo era alguém que se preparou para servir a Deus. Novamente eu te pergunto, e você? Você está preparado? Você está pronto? Tantas vezes as pessoas simplesmente pegam a palavra de Deus e pensam que estão prontas para compartilhá-la. Não pode ser assim. Precisamos ser treinados, precisamos estudar, precisamos aprender os princípios adequados de interpretação da palavra de Deus, das regras. Portanto, Paulo diz, e ele diz isso de forma enfática, para que, e traduzimos assim, quanto está em mim, estou preparado também para vocês. Ele está dizendo assim, eu fui preparado. Podemos entender que Deus está trabalhando em sua vida para prepará-lo. E Paulo também está fazendo o que era a sua parte, a sua obrigação, para estar pronto. E continua, para vocês. E o que ele queria fazer? Ele diz, que estão em Roma. Vejam só o que ele queria fazer. Eu vá evangelizar, pregar, revelar a mensagem do Evangelho. Ou seja, ele queria evangelizá-los. E agora chegamos aos 2 últimos versículos. Eu queria muito apressar nesses primeiros versículos para chegar a esses 2 versículos que são muito importantes. Os versículos 16 e 17, que são passagens muito conhecidas, onde Paulo diz, olhe para o versículo 16. Ele diz, porque eu não tenho vergonha do Evangelho do Messias. Agora, por que nós teríamos vergonha dessa mensagem maravilhosa de amor, da graça de Deus, da sua misericórdia eterna que dura para sempre? Não devemos ter vergonha, mas precisamos seguir sua ousadia. Paulo falou, revelou e ensinou o Evangelho com ousadia e sem compromisso. E ele não se importava com a resposta dos outros. Ou seja, se porventura eles o prendessem, se o espancassem, se o colocassem na prisão por muito tempo, Paulo diz, eu não tenho vergonha. E isso pode ser entendido como eu não vou regredir, não vou recuar, não vou me afastar. Ao contrário, ele vai compartilhar o Evangelho com paixão. Então, olhe de novo, ele diz, eu não tenho vergonha do Evangelho do Messias. Depois diz, pois é o poder de Deus. Se você quer o poder de Deus, ele começa pelo Evangelho. Não há outra maneira de compreender o que está sendo dito aqui. O Evangelho nos coloca em contato com o poder de Deus. E observe o que vem depois. O poder de Deus para. E se lermos com muito cuidado, diz, o poder de Deus para a salvação. Precisamos entender aqui que a palavra salvação de 2 maneiras. A salvação e a compreensão geral. Nascer de novo, uma vez que não nasceu novamente. Ou seja, eles não têm uma nova vida, um novo e eterno relacionamento com Deus, uma comunhão com Ele, uma esperança de receber as promessas de Deus, de estar em seu reino. Ninguém tem isso até receber o Evangelho, que é o que lhes dá a salvação. E esse é o pensamento normal para o que seja a salvação. Ser salvo, ser perdoado do pecado. Mas precisamos ver isso por outra perspectiva, que é a seguinte: o termo salvação pode ter tudo a ver com vitória, com superar o inimigo, os seus esquemas, a sua falsidade, os horríveis desejos de transtornos, adversidades que o inimigo traz para as pessoas. Na verdade, o próprio nome Satanás tem a ver com adversário, ou seja, ele é o adversário. E o que ele quer fazer? Trazer adversidades para a vida das pessoas. Então nós, por meio da mensagem do Evangelho, nós começamos a viver vitoriosamente.
E o que é viver vitoriosamente? É viver a vontade de Deus. Lembre-se do contexto. O que Ele nos dá é o poder de Deus para que possamos viver vitoriosamente. Faz parte da salvação de todo mundo viver uma vida vitoriosa. Todos os que creem. O que é verdade para os judeus primeiro e também para os gregos, ou seja, aqueles que não são judeus ou gentios. Agora, observe o que está escrito aqui. Primeiro, para os judeus. Biblicamente falando, historicamente falando, de acordo com a Escritura, o Evangelho veio primeiro para Israel, para o povo judeu. Ele saiu de Jerusalém, da Judéia, da Samaria, e depois todos nós conhecemos a Escritura, indo depois para as partes mais remotas da terra. Mas veio primeiro para os judeus. Esse era o plano de Deus. Nós entendemos que Deus orquestrou para que assim fosse. Deixe-me compartilhar com vocês uma implicação muito importante. Toda a congregação deve entender que, com base nesse versículo, todos devem ter uma prioridade: alcançar o povo judeu e ministrar na nação de Israel de alguma forma. E há inúmeras maneiras de Deus deixar as pessoas fazerem isso. Levar as pessoas a ajudarem ministérios que alimentam ou vestem, que fornecem coisas, ministérios que ensinam. Há inúmeras versões e bons ministérios que você pode encontrar para abençoar Israel. E posso te prometer que, quando você seguir o plano de Deus, o Evangelho primeiro para o judeu e também para o grego, não o excluindo, o que vai acontecer? Quando você seguir o plano de Deus de priorizar Israel e o povo judeu, o que vai acontecer? Ele vai fazer o seu ministério para o resto do mundo, para outras pessoas, para os gentios, para outras nações. Ele vai torná-lo mais frutífero. Você vai descobrir que quando disser, eu quero me submeter ao pedido de Deus, que Ele vai trazer ordem e também bênçãos para o trabalho que você faz, para o ministério da sua vida, e talvez até para a congregação da qual você faz parte. Vamos agora para o nosso último versículo, o versículo 17. Aqui estamos falando sobre o Evangelho. Mas deixe-me primeiro te fazer uma pergunta antes de simplesmente ver a resposta no versículo 17. Ao ser salvo pelo Evangelho, o que vai começar a se manifestar em minha vida? Bem, vemos biblicamente que existe uma relação entre o Evangelho e a justiça. E nós vemos isso neste texto. Ele diz, eu não estou com vergonha do Evangelho. É o poder da salvação. É o poder de Deus para a salvação. Depois ele escreve aqui, dizendo, pois a justiça de Deus... Veja, quando nós somos salvos, e a única maneira de sermos salvos é pela mensagem do Evangelho. Quando somos salvos, automaticamente a justiça virá até nós. Nós seremos declarados justos pela graça de Deus, justos diante dele. Outra maneira que podemos ver nesse conceito é que seremos justificados, justificados de toda a nossa culpa, de nossos pecados. Tudo isso é perdoado por meio da obra do Messias no madeiro, na cruz, na mensagem do Evangelho que revela o que o Messias fez para que possamos ser justificados. E veja aqui uma parte importante para se colocar ao lado do termo justificados. Justificados eternamente. Então ele diz, olhe novamente no versículo 17, pois há justiça de Deus nele. A maioria das pessoas entende o significado dessa expressão como nele, referindo-se ao Evangelho. Mas temos que entender que, apesar do texto estar em grego, foram acrescentadas as pausas da respiração, acentos quando o texto foi traduzido, e nada disso estava no texto original. Assim, quando olhamos apenas para as letras e não prestamos atenção ao que foi acrescentado pelo homem, poderíamos também entender que era nele, em Deus. E a razão pela qual eu digo isso é porque o Evangelho não é realmente uma mensagem, mas o Evangelho se concentra em uma pessoa. É isso que precisamos entender. Assim, essa
justiça de Deus é encontrada. E eu diria nele. Observe o que vem escrito depois. Ela é revelada nele. Mas o termo nele aparece primeiro. Por quê? Para enfatizar. Agora vamos ler o versículo inteiro. Pois a justiça de Deus nele sendo revelada. Depois diz, pela fé ou da fé para a fé. Essa tradução fui eu que fiz literalmente. Temos duas preposições, ek e a palavra eis, que significa pela fé ou da fé para a fé. E eu não gosto da nova versão internacional, do NVI, porque não é uma tradução literal. Na verdade, é uma má interpretação das Escrituras. E diz assim, que é pela fé do primeiro ao último. No original, você não encontra nada que diga que é do primeiro ao último. E você não encontra a palavra que é. Tudo isso foi adicionado pelo homem. Não está no texto original. Ou seja, é uma interpretação errada, que significa quando diz pela fé ou da fé para a fé. É isso que a Escritura está nos dizendo. E faz sentido com tudo que temos falado até agora, que é pela fé, quando você age a partir da fé, isso vai te trazer para a fé. O que isso significa? Que você vai crescer, você vai amadurecer. Como Paulo disse anteriormente, que sua motivação era fortalecer essa congregação. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Observe que isso está sendo reforçado. Eu tenho fé, eu venho da fé. Ou seja, essa fé consegue sair de si para me trazer para uma fé mais forte, uma fé maior. E como resultado, serei impactado como eu vivo. Como sei disso? Continue a ler. Assim como está escrito. Agora ele cita Abacuque, capítulo 2, versículo 4, onde diz: e o justo. Alguns dizem que é correto, mas essa é a mesma palavra em grego. Esta é uma palavra para descrever aqueles que foram justificados e, portanto, aqueles que são justos aos olhos de Deus. Portanto, o justo ou o correto. Não importa como você deseja traduzir, é exatamente a mesma palavra em grego. E o justo pela fé. Não significa que você abandona a sua fé. Significa que é o resultado da fé. Pela fé. Diz aqui, ele viverá. O que significa que você vai viver de acordo com a fé. E ela vai tirar você de onde você estava e trazê-lo para dentro, de forma que você possa manifestar essa fé de forma mais poderosa, mais agradável, dessa única fé em um único Deus, por meio do Messias Yeshua. Through Messiah Yeshua. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.